sei que tem muita gente aí que gosta de filme de terror. E é imprescindível aí pra essa galera conhecer o termo Final Girl. Porque muitas vezes ela aparece nesses filmes de terror, suspense, mistério, ficção científica. Aqueles que tem um assassino ou um monstro, né? Alguma criatura aí. E aí ele começa a perseguir várias pessoas, esse tipo de coisa. Então eu te convido hoje a vir aqui comigo e conhecer esse estereótipo muito popular aí do cinema e entender um pouquinho mais sobre ele. E lá vamos nós! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma edição do quadro Cinemei, aquele quadro onde eu ensino pra vocês coisas de cinema, né? E no episódio de hoje, né, no nosso capítulo de hoje, eu vou falar de um dos estereótipos mais populares aí do universo de terror, que é o da Final Girl, ou então Garota Final, né, numa tradução direta. Você com certeza já assistiu algum filme com uma garota final, né, com alguma Final Girl, então eu tenho certeza que você vai lembrar de algumas personagens ao decorrer da nossa explicação aqui. Mas antes de eu começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito, tá? Tem muita gente que assiste os vídeos aqui do Plantão Geek e não é inscrito de forma alguma. Então eu convido você aí a, por favor, se inscrever no canal, né? Já que você consome aqui os vídeos, se inscreve no canal, manda pra aquela pessoa que você acha que vai curtir os vídeos do canal aqui também. Habilita o sininho, né? Pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo, que sai toda quinta e sexta às 6 horas da tarde aqui no Plantão Geek, aqui no YouTube. E você também pode conhecer os benefícios de se tornar membro do Plantão Geek, né? É só você descer aqui um pouquinho a tela do seu computador ou do seu celular, que tem um botão ali escrito Torne-se Membro, onde você pode conhecer todos os benefícios que os membros têm aqui no Plantão Geek. E também eu quero fazer só um adendo aqui, gente, um marketing bem rápido, né? Já que a gente tá falando de terror, filmes de terror e suspense, eu escrevi um livro de terror e suspense, tá? Ó, aqui, ó, O Vale da Morte, que é o primeiro livro de uma saga chamada As Crônicas do Novo Mundo. É um livro assim de uma vibe apocalíptica, sabe? Sobrevivência zumbi, esse tipo de coisa. É o meu primeiro livro e eu vou deixar aí embaixo pra vocês na descrição pra vocês conhecerem. E também, se vocês se interessarem, comprarem o livro, né? Ele tá disponível no formato físico e no formato digital pra quem tem Kindle. You're goddamn right. Sem mais delongas, vamos começar aqui mais um episódio de Cinemei. Roda a vinheta. A gente tem que deixar claro aqui no vídeo de hoje que eu vou falar de um termo relativamente novo, tá? Se você pegar todos os estereótipos conhecidos do cinema, você vai perceber que esse daqui é tipo o filho mais novo, é o mais novinho aí da ninhada. Tudo começou, na verdade, com um livro chamado Homens, Mulheres e Motosserras, lançado lá em 1987, da escritora Carol J. Clover. Foi nesse livro que o termo Final Girl foi apresentado aí pela primeira vez pelo mundo. O conceito se refere àquela personagem feminina que é a última que sobrevive num banho de sangue, sabe? É aquela que escapa, na maioria das vezes, do próprio assassino. Escapa do vilão do filme, toda aquela coisa. E esse termo foi muito importante, gente. Como você vai aprender aqui ao decorrer desse Cinemei, as personagens femininas, elas eram retratadas de uma forma super diferente e os estereótipos que rodavam em torno das personagens femininas também eram muito diferentes de hoje em dia. Inclusive, um desses estereótipos femininos eu falei nesse outro vídeo de Cinemei aqui, né, que seria a donzela em perigo. Então você tem mais informações do estereótipo da donzela em perigo nesse vídeo aqui do card. Eu acho que fica um material bacana, assim, pra você complementar o contexto de como essas personagens femininas eram retratadas. Na primeira era do cinema aí, as mulheres eram retratadas quase exclusivamente como vítimas, donzelas em perigo ali, destinadas sempre a uma morte trágica, ao menos que fossem salvas no último minuto por algum cara. Elas eram tidas como frágeis, vulneráveis e extremamente suscetíveis também. Por exemplo, no filme Nosferatu, de 1922, a protagonista Ellen não só se ferrou no filme, como também se sacrificou no final de tudo. Ela teria tudo para ser uma garota final, né, se ela tivesse sobrevivido, mas foi preciso décadas de história para que as mulheres que lutavam contra esses monstros ao menos sobrevivessem para contar a história. Esse conceito de Final Girl ou
garota final foi evoluindo, é claro, né, ao decorrer dos anos, passando de donzela em perigo até garotas assim que tem mais chance de sobreviver, né, as Final Girls mesmo. E geralmente essas Final Girls, elas sobreviviam por conta das próprias habilidades, né, o que era uma diferença muito grande da donzela em perigo. Isso, gente, numa época em que o cinema estava tentando se modernizar para tirar essa visão das personagens femininas delas serem só sexualizadas, estereotipadas e esse tipo de coisa. Então, assim, foi um termo que surgiu aí, né, que foi muito importante também para essa construção social. As personagens deixaram de ser símbolos sexuais ou então só uma parceira do protagonista para ser uma garota final, para ser uma mulher que sobrevivia por mérito próprio, porque ela ralou ali no filme todo para ela sobreviver. Então, uma garota final é basicamente aquilo que eu havia mencionado, né? É uma mulher que sobrevive no final de uma chacina. Só que assim, gente, atenção que existe uma pequena pegadinha aí nesse conceito de Final Girl, porque ser garota final é diferente de ser a última sobrevivente. Esses dois conceitos aqui que estão aparecendo na tela são diferentes, tá? A última sobrevivente tem, assim, características que eu diria que são menos empoderadoras, né, entre aspas. Como, por exemplo, a personagem Lila Crane de Psicose. Essa personagem é colocada nesse filme para ajudar o protagonista masculino a resolver as coisas, e ela acaba sobrevivendo. Durante o filme, você percebe que ela é moralmente questionável, né, pelos padrões da época, é claro, além de ser salva por um homem ali no final de tudo. Isso já é uma das maiores características que diferenciam a Lila de uma garota final. Isso porque a garota final, né, ou a Final Girl, não é salva por ninguém no filme. Ela sai toda traumatizada no final da história e por muitas vezes ela não vai sentir que ela venceu, ela não vai se sentir uma vitoriosa, porque vai ter várias consequências a partir dessa experiência que ela viveu. Um grande exemplo que surge aqui na minha cabeça para você compreender é a personagem Sidney Prescott, da franquia Pânico, por exemplo. Ela é assim, gente, literalmente uma Final Girl. Ela é a definição perfeita do que é garota final. Mas, gente, vocês sabiam que antes esse estereótipo não era visto como uma coisa positiva, e sim como uma crítica, uma ironia? Porque antes, como eu havia mencionado, eles pegavam essa regrinha da personagem nem sempre sair vitoriosa e acabavam por matar a personagem feminina no final de tudo. E era uma coisa complicada, né, gente? Porque essas personagens tinham umas características, como, por exemplo, serem muito inteligentes, serem destemidas, ousadas, fora do padrão social. E você matar unicamente personagens que eram assim, antigamente, lá nos anos 60, nos anos 70, passava uma mensagem de que as mulheres que eram muito independentes dessa forma, tinham que ser contidas, de alguma maneira. Num filme, você poderia ir e matar as personagens que eram assim, né? Então, assim, não é uma mensagem muito bacana, né? A mulher, assim, no cinema, você ia lá e matava a personagem que era assim. E é por isso que a primeira vez que essa ideia foi aplicada, né, no cinema, a primeira vez que você fez uma garota final ali, foi uma coisa que chamou muito a atenção e teve um saldo até que positivo. Porque isso soava como uma sátira, né? Como uma coisa impossível que um filme fez acontecer. Era irônico para aquela época que uma personagem feminina tivesse características que pertenciam apenas a personagens masculinos no cinema. E que, acima de tudo, ela sobrevivesse no final disso tudo. Ela tem essas características e ela vive no final de tudo. Então foi uma coisa assim, uau, revolucionária. Hoje em dia, o estereótipo da garota final se assemelha bastante ao que a gente vê ali com a Sidney do Pânico. Mas existem também algumas outras características das garotas finais que constroem ali a narrativa do próprio filme. Então é uma coisa, é um estereótipo tão forte que ele molda o filme. Eu vou falar aqui pra vocês 3 outras características que ajudam bastante a desenvolver um filme, que é pra você saber identificar logo de cara uma Final Girl, uma garota final. A primeira coisa é que ela tem que ter o passado compartilhado com um assassino. A segunda coisa é que ela é a investigadora do filme, né? Então você vai descobrindo as coisas do filme a partir das descobertas da Final Girl. Isso também vai servir para mostrar toda a astúcia e toda a inteligência dessa personagem. E a terceira coisinha que eu acho muito curiosa é que, coincidentemente ou não, as garotas finais, elas possuem nomes neutros. Assim, de acordo com a língua inglesa, tá, gente? Como, por exemplo, Lori, Sidney, Tree, Danny e por aí vai. De acordo com a escritora Carol Clover, a primeira garota final foi retratada de fato num filme chamado Black Christmas, de 1974, através da personagem Jess Bradford, interpretada pela Olivia Hussey.
Depois, esse termo ficou ainda mais forte graças à personagem Sally Hardesty, do filme O Massacre da Serra Elétrica, lançado também no ano de 74. Mas assim, gente, todo mundo que estuda cinema considera que quem perpetuou muito forte esse termo do garota final foi a atriz Jamie Lee Curtis, através da personagem dela no filme Halloween, de 1977, onde ela fazia uma personagem chamada Laurie. E assim, ela interpretou anos e anos essa personagem, né? Então imagina o legado que ela deve ter. E nem sempre uma Final Girl pode ser encontrada num filme de terror, porque às vezes os vilões não são humanos. Foi o caso da franquia Alien, de 1979, onde a gente conhece a garota final Ellen Ripley, que também aparece em vários outros filmes da franquia. Até mesmo os livros não escapam aí desse estereótipo da garota final, como é o exemplo do livro Carrie, a Estranha, do Stephen King, lançado lá em 1974, e no filme você retrata pela primeira vez a personagem Sue Snell, desse livro de Carrie, em 1976, e ela é a única personagem ali que sobrevive ao massacre da Carrie. Entrando nos anos 80, temos também a Ginny Field, da franquia Sexta-feira 13, de 1981, e é claro, a Nancy Thompson, da franquia A Hora do Pesadelo, lançado lá em 1984. Chegando nos anos 90 e a partir dos anos 2000, a gente vê as versões mais modernas da Final Girl, né? Começando pela Sidney, já mencionada nesse vídeo. Em 2005, teve a Sarah, do filme Abismo do Medo, tem também a Erin Harson, do filme Você é o Próximo, lançado em 2011, teve a Mia em A Morte do Demônio, lá de 2013, a personagem Tree, que apareceu como garota final em A Morte Te Dá Parabéns, em 2017, e no ano de 2019 a gente teve duas garotas finais que ficaram bem populares, que é a personagem Dani, em Midsommar, e também a personagem Adelaide, do filme Nós, lançado lá em 2019. Então assim, gente, esse estereótipo da garota final é um que é muito conhecido aí. As pessoas gostam sempre de ver um filme que tem uma garota final, né, que ela enfrenta todo mundo, ela sobrevive, passa mó perrengue, a gente fica lá torcendo por ela. Então assim, eu convido você agora a comentar aí embaixo qual que é a sua Final Girl preferida, né? Qual é o filme que tem uma garota final que você fala, cara, essa mina aí é muito fantástica, adoro os filmes que tem essa personagem. Comenta aí embaixo que eu vou querer saber tudo. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, gosta desse tema de horror, né, de terror, das Final Girls e tudo mais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!